Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Este não é um episódio do Angu de Grilo, mas a gente quis vir aqui nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, porque acabamos deixando em aberto, né, se ia ou não ia ter episódio. Não desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e resolvemos passar aqui para deixar uma mensagem aí de fim de ano. Não é isso, Flávia? Quer começar? É isso. Essa data, o 24 de dezembro e o 31, né, caindo numa terça-feira, como eu diria, enfraqueceu geral, né, a nossa agenda. Não, gente, também ninguém quer saber da alta do dólar no dia 24 de dezembro. Vamos combinar? Não, ninguém merece. Embora eu recomende que saiba. Ah, não, eu tô fora. Agora é só melhor Chester, saber antes. É só peru, é só rabanada. Ninguém quer saber disso. Mas, enfim, a gente saiu de uma semana muito, muito tensa, né, nos mercados. Eu venho alertando, quem é anguler não está exatamente surpreso, porque eu venho alertando em relação a isso, a esse arroxo, à pressão, a essa, digamos assim, ansiedade monetária que paira, né, sobre os mercados financeiros, um ambiente de muita incerteza também internacional. Vem aí o governo Trump com expectativas de algumas mudanças muito significativas e inflacionárias na economia americana, taxação de importados, redução de carga tributária para os ricos, é o que ele costuma fazer, e repatriamento, expulsão de estrangeiros. Isso pode realmente reduzir a oferta de mão de obra disponível, em essas promessas se confirmando, e promover pressões inflacionárias, o que levaria o Banco Central americano a elevar os juros, e ele já deu esses sinais. Meu Deus, mas eu falei que a gente não ia falar disso. É não tô rápido. acreditando nisso. Você que puxou no assunto. Nisso. Aí eu só tô narrando aqui pra gente terminar. Ele já sinalizou na semana passada que, em vez de mais 4 cortes na taxa básica de juros, ele fará só 2, então já é um pequeno reinício de arroxo, e isso leva muita instabilidade para os mercados globais. Além disso, muita desconfiança em relação ao Brasil, um viés ideológico evidente também, né? Uma má vontade em relação ao governo Lula, à equipe econômica, um Congresso muito ocupado de si mesmo, né? Muito autocentrado, e, portanto, não exatamente empenhado em defender os melhores interesses do país e aliviar a população. Mas a gente teve, no fim da semana, depois de muitas intervenções do Banco Central, depois de muita tensão nos mercados, a aprovação do pacote fiscal, que agora Lula vai sancionar, e aí, na sequência, no ano que vem, a gente vê o que ficou e o que mudou, se é que terá mudado alguma coisa. A aprovação final da reforma tributária, sobre as quais, se vocês quiserem ouvir, vocês já sabem bastante, porque em vários episódios nós tratamos desse debate, seja do ponto de vista da justiça tributária, seja das medidas que vinham sendo implementadas. E, enfim, é um ano ou uma semana final que termina melhor do que começou essa reta final do ano, do ponto de vista do ambiente econômico. Uma semana que também, um fim de ano, né, que termina com uma dose adicional de revolta pelos inúmeros episódios de violência policial sobre os quais a gente tratou muitas vezes aqui no Angu esse ano, mas com a absolvição dos assassinos do Evaldo, aquele músico que teve o carro, né, alvejado por 82 disparos e 257 disparados por militares do Exército. Eles tinham sido condenados em primeira instância pelo assassinato do Evaldo e do Luciano, um catador de recicláveis que foi socorrer o Evaldo e acabou sendo baleado também e morrido. Eles tinham sido condenados a algo entre 28 e 31 anos e a pena foi reduzida a 3 anos, grosseiramente, em regime aberto.
pelo Superior Tribunal Militar. Isso provocou, obviamente, uma imensa indignação e revolta. Eu escrevi, inclusive, a coluna do Globo falando disso e de como isso, esse ambiente de impunidade, de proteção a castas, a grupos, ele também drena a confiança, a crença na democracia. Então, é uma nota triste. Mas chegamos ao fim de 2024. Pelo amor de Deus, o episódio era para começar aqui, gente, a conversa. Um ano de muitos desafios globais, nacionais, locais, familiares e eu diria que pessoais também. Mas, gente, chegamos vivos. Aí me emociono. Já. Chegamos vivos em alguma medida, né? Chegamos com saúde, rezando, torcendo, pedindo para os que não chegaram nessas condições, então pedindo luz aos que se despediram, pedindo força aos que ficaram apesar dessa dor, pedindo saúde e persistência aos que ainda estão lidando com doenças e tudo mais. E agradecendo por termos conseguido chegar ao fim desse ano. Foi um ano muito bom para o Angu, 5 anos de Angu de Grilo. Não é trivial fazer 5 anos. E os nossos episódios ao vivo foram de uma beleza. Gente, tem que vir a caneca, a camisa com as expressões de Flavião em 2025. Tem que ser meta do ano aqui do Angu de Grilo, abrir essa lojinha urgentemente. Então eu quero deixar meu agradecimento, meu carinho, minha admiração também pelos Angulers, por essa legião de amigos e amigas que a gente tem, que nos acompanham, que nos apoiam, que insistem nessa, né, em dar moral para esse podcast. Agradecer minha parceira, editora e chefa, Isabela Reis. Sem ela nada disso teria acontecido, é pura verdade. O impulso realizador da Isabela é realmente impressionante, seja na criação desse podcast, seja nas realizações, né, especiais, no aperfeiçoamento tecnológico, na contratação de uma equipe de profissionais que nos ajudam, né, nos cortes, na edição e na realização dos Angus ao vivo, que foram realmente históricos, né? Receber Conceição Evaristo, receber Sueli Carneiro, receber Luanda Carneiro, fazer aquela parceria que fizemos com a FLUP, com o Museu do Amanhã, foi muito bonito, foi muito emocionante e a gente precisa estar grata, né? Eu recebi essa orientação espiritual no meio do ano. Tive alguns momentos muito desafiadores do ponto de vista pessoal. E eu recebi do meu pai de santo, meu pai Rui, essa orientação vinda dos Búzios. Olha, também, eu sei que você se preocupa muito, mas para agradecer também. Agradeça pelas coisas boas, seja grata, seja generosa com você, seja orgulhosa do que você faz. Então, eu acho que esse é o meu desejo para todos vocês, Angulers. Enfrentem os desafios, mas saibam olhar para o lado, para trás e ver que caminhamos, né? Caminhamos todos. E tenham, qualquer que seja a fé que vocês abracem, a religiosidade que vocês abracem, não descuidem da fé. A vida espiritual, a crença no invisível nos alimenta profundamente. E olhar com gratidão, né, para o céu, para o sol, para a chuva, para a terra, para as árvores, né, para a natureza, para os afetos, é muito importante. Eu acho que, assim, estou de pé em razão de muito esforço da minha ancestralidade e de muita fé
nos meus orixás, nos meus santinhos, quando de vez em quando eu recorro mesmo a Nossa Senhora, a São Pedro, a São Jorge, a São Cosme e São Damião, pelo amor de Deus, salve as crianças, salve os hereis. Gente, a lista é longa. A lista é longa, mas está aqui. Aos meus orixás, aos encantados. Muita gratidão aos que me protegem do invisível e aos que me acompanham e torcem por mim e mandam as melhores energias por mim, por nós, aqui desse plano. Mesmo as pessoas que eu não conheço, que eu não tive a chance de abraçar. E quem eu pude abraçar, renovo os abraços com as melhores energias de um Natal bonito, junto, separado, em grupo, trabalhando, mas eleve os pensamentos para pedir coisa boa, para agradecer por estar vivo, por agradecer por ter a possibilidade de novas chances, de construir outras trajetórias profissionais, pessoais, amorosas, familiares. Vamos embora que a gente está vivo enquanto a vida, há esperança. E vamos construir também, né? Um Rio de Janeiro melhor, uma região metropolitana do Rio de Janeiro melhor, um estado do Rio de Janeiro melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor. É isso, gente. Até ano que vem, uma linda virada. Olhem para o céu, empurrem o céu, botem o pé no mar, na água, no rio, na terra, na grama, onde vocês puderem, se energizem e vamos que vamos. Das minhas resoluções de ano novo, eu consegui na medida do possível... Não, calma, deixa eu desejar o meu final de ano e a gente fala da resolução de ano novo. Então tá, não, eu já ia só acabar e pronto, mas tudo bem. Ué, mas aí eu não vou falar nada? Não, eu ia me despedir, aí você se despede. Não, calma, vamos não embolar os assuntos. Olha, aí você falou do Angu ao vivo, eu acho que não tem como não começar por aí, e como não citar isso. Eu fiz até 2 episódios no Conselhos que você pediu, que é o meu outro podcast, e desse último domingo eu falei, do domingo 22, eu peguei minha lista de metas e fiz primeiro um episódio falando tudo que eu não fiz, as metas que eu não cumpri, as metas que eu cumpri. E aí tem uma coisa muito curiosa que para 2023 eu tinha colocado na minha lista de metas fazer o Angu ao vivo. E a gente não fez. E para esse ano eu não coloquei de novo. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. É um negócio muito complexo, é muito difícil, eu não tenho capacidade de fazer isso sozinha. Não vai dar certo, eu desisto dessa ideia e eu não renovei essa meta de fazer o Angu ao vivo em 2024. É uma coisa que a gente estava já cozinhando aí há alguns anos e esse ano eu falei, eu não vou fazer. Não dou conta de fazer isso, esquece. E aí 2 meses antes do nosso aniversário de 5 anos, eu falei, não, eu vou fazer. E aí não só a gente fez com a Conceição e foi lindo, inesquecível, como a ideia foi abraçada pela Flup e foi inexplicável, Eu falei isso aqui, já repeti em todos os lugares, a sensação de você entrar naquele circo voador lotado de gente no mezanino, no chão, nas laterais, no fundo, com a gente em pé, porque não cabia mais gente ali. Claro, muita gente que foi levada pela Sueli, mas muitos angulers também, que inclusive fizeram o nosso E Você Caiu no Angu de Grilo, então que sabiam a nossa deixa, então muita gente que ouve a gente. Foi muito emocionante ter conseguido tirar isso do papel e ter visto essa ideia abraçada, ter conseguido encontrar muitos de vocês que estão sempre comentando com a gente, que estão no nosso grupo do Telegram, ver esses rostinhos pessoalmente. Foi, assim, é uma coisa inexplicável, porque o Angu nasceu pouco antes da pandemia, então grande parte da nossa história foi no momento de isolamento em que a gente sentia essa troca, e fomos muito apoiados dentro desse universo aí da nossa audiência, dessa nossa bolha, e conseguir trazer agora isso para a vida real foi muito além do que a gente poderia imaginar. Vai ter mais, eu tenho certeza absoluta. Esse modelo funcionou. Eu quero muito que a gente vá para São Paulo fazer isso. Então, você aí que está nos ouvindo em São Paulo e tem um evento que nós podemos fazer um Angu de Grilo ao vivo, a gente montar essa estrutura do zero é muito mais complicada. Não estou dizendo que é impossível, mas estarmos com o nosso Angu ao vivo dentro de um evento
como foi, né, na FLUP, é algo que torna um pouco mais viável isso acontecer pelo Brasil. Então, a gente quer muito estar em outros lugares, conhecer os nossos angulers que não puderam viajar. Eu acho que essa foi definitivamente a minha maior realização, né, profissional desse ano, esses 2 eventos que foram incríveis. Foi um ano muito complicado, assim, a gente vai passando e as coisas vão ficando meio nebulosas, né? Aí a gente faz uma retrospectiva, assim, nesse momento de final de ano e revive os desafios do ano, né, no âmbito pessoal, familiar. Mas chegamos bem a esse 22 de dezembro, que é quando a gente está gravando, bem unidos, fortes, saudáveis. Eu acho que no fim das contas, essa é a parte que importa, né? A gente conseguir atravessar esses terremotos aí e sairmos, às vezes não tão bem, mas apoiados pelas pessoas que a gente ama. E acho que esse foi um ano de mais provações, né, nesse sentido, muitas provações. Estou muito... Eu adoro esse clima de fim de ano, gente. Vocês sabem que eu faço as minhas metas, eu escolho palavra do ano. Eu ainda não fiz as minhas metas para 2025, ainda estou pensando, não escolhi minha palavra do ano. Voltamos no primeiro episódio, no primeiro Angu de 2025, eu já vou ter escolhido, e aí falo com vocês. Mas eu gosto muito desse clima de fim de ano, gosto muito de fazer esse balanço. Meu filho também faz aniversário, né, entre Natal e Ano Novo, dia 28. Então é o momento, assim, de fechamento de ano, de fechamento de ciclo, de filho fazendo aniversário, de passa todos os filmes na cabeça, né, dos últimos anos, do nascimento, de como passou rápido, de todos os desafios, de como foram esses últimos anos. Então, esse fim de ano pra gente, né, pra nossa família, acaba sendo uma bomba aí de muitos momentos e muitas reflexões e muitos ciclos se fechando, não só do ano, mas também nessa idade, né, do Martin. Ele vai fazer 4 anos no sábado agora, dia 28. Então são muitas emoções. Natal, Ano Novo. Natal, aniversário e Ano Novo, né? Separados por 3 dias. 25, 28, 31. E eu acho que tá bem o tom do caos que é esse fim de ano, mas também do prazer de renovar todos esses ciclos ao mesmo tempo. Eu sou capricorniana também, tal qual meu filho. Então meu aniversário é 16 de janeiro. Então, já junto com isso tudo, já tem também o meu aniversário. Então, já, né, gira, também começa um novo ciclo de idade. Então, todas essas coisas para mim são muito misturadas. E fim de ano, começo de ano é sempre um momento que eu gosto muito de viver. Vou fazer 29 anos, então, oficialmente no meu retorno de Saturno. Eu estou apavorada do que esse retorno de Saturno me reservará. Mas muito empolgada para viver esse ano. Só tenho a agradecer a essa comunidade Angu de Grilo. E agora pode falar das suas metas do ano. A palavra do ano de Flávia Ol tinha sido saúde. Quem lembra disso? Não foi? Foi. E aí, o que você tem a dizer? Não, eu acho que eu termino melhor do que eu comecei. Com certeza. Perdi um pouco de peso, não muito, menos do que eu acho que gostaria, mas enfim. Mas eu iniciei uma rotina bastante, digamos assim, séria de exercício físico. O fim do ano foi complicado, mas também a gente viajou, né? E agora tem esse plantão de Natal que vai ser complicado, mas... Olhando assim, a minha meta era severa, eram 20 dias de exercícios por mês, a cada 30. Não, você jogou muito no Nos alto, melhores né, momentos eu consegui fazer 17. Então, assim, 17 é uma coisa que se eu estiver no Rio de Janeiro, eu já dei conta. Mas eu fiquei doente, né? Eu tive pneumonia, eu tive uma sinusite brava, que me afetou a voz, e tudo isso eu resolvi no primeiro trimestre. Eu botei, no primeiro semestre, eu botei minha carteira de vacinação em dia, eu não fiquei doente esse segundo semestre inteiro. Acho que a última vez que eu fiquei doente foi em março. Foi em maio, né? Eu fiquei bastante bem de saúde, né, no segundo semestre. Tive uma gripinha, uma rinite, mas assim, sem os comprometimentos que eu tive no primeiro semestre. E
e fisicamente mais disposta. Hoje eu fiz, hoje é dia 23... Não, hoje é dia 22 de dezembro, né? A gente está gravando aqui domingo de tarde. Eu fui na academia e eu fiz 4 quilômetros em 37 minutos. Arrasou, Flavel. Não é bom? Não sou nenhum Lula, né? Que é 8, corre na esteira com 8, mas eu faço uns trotinhos com 6 e 1 minuto a 1 minuto e meio de corrida entre 7,5 e 8 quilômetros por hora. Então, é isso. Vamos lá. Ainda não desisti da São Silvestre 25, 26. Até isso. Agora tá chegando, tá? Eu tenho que ter realmente muita disciplina. Muita disciplina para chegar nessa meta, mas vamos lá, a gente faz meta para ir perseguindo e se convencendo a levantar da cama. Hoje, por exemplo, foi difícil, pleno domingo, mas lá fui eu. E, enfim, também estamos chegando ao fim desse ano com uma meta cumprida, né? A gente vai passar o Réveillon na Serra, num projeto que é nosso. E era o sonho do final do ano passado e ele vai se realizar. Tem coisa para fazer ainda? Tem muita coisa para fazer ainda. Mas, cara, ninguém sabe, né? Ninguém sabe o quanto eu caminhei. Exclusiva para o Ângulo de Grilo? Para os Angulers? Foram muitos desafios, mas estamos de pé sem cair. E eu vou agradecer muito nessa virada do ano. É isso, gente. Eu acho que minha mãe foi muito bem na atividade física. Eu falei que para vocês que ficaria em cima. E não só isso, né? Ela cuidou da saúde, cuidou da voz, né? Cuidou dessa sinusite que ela estava tendo. Já eu fiquei doente demais esse ano. Não cuidei como deveria. Tive várias sinusites de repetição. No final aqui das contas, no mês passado, tive que entrar no antibiótico. Eu vou segurando até quando não dá, mas depois de um ano inteiro de sinusite, basicamente, eu sucumbir em novembro. Mas isso é uma coisa que eu realmente preciso olhar e cuidar no ano que vem. Mas eu não atingi minha meta de atividade física, né? Eu queria fazer 156 treinos de musculação, enfim, de atividade física no ano, que daria 3 vezes na semana, né? 52 semanas o ano, portanto, não consegui. Fiz 135 ou 134, se eu não me engano, até agora. Mas já foi mais do que eu fiz em 2023, que eu tinha feito 112, então eu aumentei. E acho que consegui, fui muito disciplinada, assim, né? Não faltei por preguiça, não faltei porque eu fui negligente. Eu acho que os momentos que eu realmente não consegui cumprir, ou eu tava doente, ou eu tava com o filho doente, ou a gente viajou, eu tava muito cansada de trabalho, de outras coisas. No segundo semestre desse último trimestre, né? Eu viajei muito a trabalho. Então, acho que consegui ir muito bem na minha meta, que foi manter a constância ao longo também do ano inteiro, né? Conseguir distribuir bem essa rotina de atividade física ao longo do ano e não deixei a peteca cair. Então, isso eu também estou bem orgulhosa, apesar de não ter atingido a meta que eu tinha estipulado. E eu acho que a minha palavra do ano, se eu não me engano, tinha sido conexão. Eu não sei se eu já tinha escolhido quando a gente falou disso. No ano passado eu trabalhei muito. E aí eu fiquei completamente out, assim, né, das minhas relações, das minhas amigas, do Rafael, de família. E eu tava tipo assim, cara, eu quero muito que ano que vem eu consiga priorizar as relações, para além de só ficar trabalhando muito, porque ano passado foi o ano que eu trabalhei muito. Eu acho que fui muito bem sucedida nisso, né? Esse ano eu e o Rafael tivemos vários Vale Nights. Martim dormiu várias vezes com vovó, inclusive fomos um final de semana em São Paulo. Eu acho que assim, também de avó dei conta legal, viu? Trabalhando feito uma louca. Lacrou. Mas eu, Martinico e Aida não nos divertimos muito. Então, assim, a gente conseguiu vários Vale Nights, a gente viajou junto em família, né? Que foi uma coisa que a gente já não fazia, assim, durante muito tempo, há muitos anos, desde antes de pandemia, né? Fazer uma viagem para fora juntas.
A nossa última viagem juntas tinha sido em 2017, né? Quando a gente foi para Londres. Então, só nós duas. Foi muito legal. E vamos também para Salvador juntos, né? No final de janeiro. Não, funcionou super bem a convivência e deu tal. Tudo certo. As individualidades e o coletivo. A gente viaja muito bem juntos. Muito legal. E eu tô assim, conseguindo me desligar na medida do possível de rede social. Só o essencial, né? Também esse ano com essa história do Twitter, né? Do X. Foi ótimo. Foi muito pedagógica e desintoxicante, sabe? Esse elemento. Né, encontrei minhas amigas em vários momentos, então acho que eu consegui bastante fazer valer aí a minha palavra do ano. Eu e aí, também, só pra fechar, vários shows. Vamos a muitos shows. Nossa, demais. Isso vários realmente shows. É muito. Nossa. E eu acho que uma coisa que eu sempre falo, e que eu falei até no episódio do Conselhos, em que eu falei sobre revendo, né, essas metas do ano, você falou que as metas são boas pra gente se desafiar e ir alcançando, né, e perseguindo esses objetivos. E para mim, essa história também de fazer lista de metas, eu faço desde 2009, eu tenho as minhas listas guardadas até hoje. Óbvio que em 2009 era outro contexto, né, de vida, eu era adolescente, mas especialmente nesses últimos anos, depois que eu tive filho, né, e que a vida acaba sendo muito mais complexa, muito mais corrida, e você vai vivendo muito mais no automático, para escrever as minhas metas e ir revisitando elas ao longo do ano, tipo assim, a cada 2 meses ou todo mês, abrir meu caderninho e olhar o que tem lá, para mim virou um lembrete das coisas que são importantes, sabe? Que eu não quero que passem batido nesse automático que a gente acaba vivendo a vida quando a gente entra nesse fluxo de trabalho, de rotina, de filho, de demanda de família, a gente vai esquecendo de muitas coisas que são importantes. Então, para mim, as metas são lembretes de valores que são muito importantes para mim. Então, se esse ano eu não tivesse me lembrado que era muito importante retomar essa conexão com as minhas relações, talvez tivesse também passado batido, talvez a gente não tivesse priorizado fazer essa viagem, talvez a gente não tivesse priorizado eu e o Rafael termos mais tempo juntos. Então, esses são lembretes, ou eu sair com as minhas amigas em vários momentos. Então, acho que as metas entram aí como um lembrete de coisas, de viver, enfim, coisas, experiências, momentos e valores que são importantes e que no dia a dia a gente acaba deixando passar batido. Em outros momentos, as minhas metas tinham muita relação com lazer, né? Então, com lazer e com descanso, né? Depois do primeiro ano ali do meu filho, que provavelmente que é uma coisa que a gente esquece, né, de fazer nesses tempos. A gente esquece de descansar, a gente se cobra para estar sempre no auge da produtividade. Então, você se lembrar dessas coisas ao longo do ano, de que essa é uma prioridade desse ano, acima de outras decisões, né? Ou todas as decisões passarem pela prioridade, né? Então, todas as decisões passarem pela prioridade desse ano, que é a saúde. Então, vou ou não vou para a academia? Vou ou não vou marcar esse compromisso na hora? Dá para ser um pouco depois para eu conseguir malhar antes, para eu conseguir fazer meu treininho antes? Então, tudo passar por essa prioridade, eu acho que para mim é o grande sentido de você escolher uma palavra do ano, que é o que vai nortear suas decisões e suas escolhas em relação a esse ano, e também metas que vão te lembrar ali o ano todo de quais são os seus valores. Então, para mim é uma coisa muito legal de fazer. Eu gosto demais. Realizei várias coisas esse ano. Aí vocês vão ter que ouvir o episódio do Conselhos para saber. Várias coisas eu deixei de fazer também. E faz parte da vida. Algumas metas estão renovadas, outras não fazem mais sentido. Farei um episódio do Conselhos com algumas metas aí para 2025. Vai ser o primeiro episódio do ano, vai sair no dia 5. E a gente também comenta aqui no Angu nossa palavra do ano para 2025, no nosso primeiro episódio de 2025. É isso, né, Flavial? É isso, ainda bem que não precisa indicar agora, que eu não pensei nisso, não. Não, eu também não pensei, querida. Ainda estou fermentando, vamos ver o que vai sair aí. A última coisa que eu queria falar, que você falou do Natal, Tenha uma Boa Noite,
Que é, de novo, todo ano a gente lembra, né, que nós aqui na nossa família fazemos o nosso Natal dos Desgarrados, em que a gente reúne pequenas famílias, pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão longe da família, que saiu de casa e a família mora em outro estado e não tem como voltar, que vão estar trabalhando aqui, pessoas que não têm relação com a família, que brigaram com a família. Tem de um tudo no nosso Natal, e eu sempre gosto de reforçar e fazer esse convite de que ninguém precisa ou deveria se submeter a situações de violência para estar numa noite de Natal, ou numa noite de Ano Novo, ou no almoço de Natal com a família sanguínea. Esses laços sanguíneos são uma mera formalidade. Então, se convide, peça ajuda, vá no Natal do seu amigo, da família do seu amigo que te acolhe e que gosta de você do jeito que você é. Reúne os seus amigos, você e seus amigos que não dão conta da família de vocês. Reúne e faça o Natal dos amigos. Passe essas datas, se possível, com a família que você pode escolher e com os laços que são de afeto, de amor, de carinho, de fraternidade, para além dos laços sanguíneos. A gente não deveria ter que se submeter a violências, a mal-estar, a situações de constrangimento em nome de prestigiar esses que são esses laços sanguíneos. Então aqui a gente sempre é a favor dessas datas e das relações que são firmadas pelo afeto, tá? É isso. Assina embaixo. Um beijo, gente! Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas entradas! Vamos com fé, vamos com fé. Beijo, até ano que vem. Beijo, até!